Bom, pessoal, vou ajeitar o celular aqui. Tô no modo gambiarra. Aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vou esperar só mais um pouquinho. A aula do professor Lucas já acabou lá? Acabou? Tá, eu vou esperar então só 2 minutinhos. Tá ainda dentro do horário. Só para o pessoal entrar, daí a gente já começa. Bom, pessoal, vamos começar, vai. Já entrou mais um pouquinho aí. Bom, voltando ao final da aula passada. Na aula passada a gente deu toda a parte da família real vindo para cá em 1808. Passamos por todo o conflito Portugal e Brasil, elevação do Brasil ao Reino Unido e Algarves, a volta do Dom João VI a Lisboa, quando ele deixa aqui seu filho como príncipe regente, Dom Pedro I, e os inícios do conflito do Dom Pedro I com a corte portuguesa, que queria a volta dele para Lisboa, e ele não aceita, e temos Dia do Fico. Surgem personagens importantíssimos nesse meio do caminho, como a Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio, e temos a Declaração de Independência do Brasil em 1822. E deste ponto que partiremos. A partir do momento que Dom Pedro I declara a independência, ele ainda precisa passar por dois processos. Um de guerra de independência, para que algumas localidades revoltosas que eram contra a independência do Brasil aceitem a independência, nem que seja na mão, e a parte de reconhecimento internacional, para que todos os países reconheçam o Brasil como um novo país. Coisa que vai acontecer gradualmente com a Inglaterra, com Portugal, vai ser mediante um pagamento de indenização, e por aí vai. O período de guerra de independência durou basicamente um ano após a declaração, e foi com quem basicamente que resistiu à independência foram os militares portugueses, que já eram contra o Dom Pedro I há muito tempo. E nesse cenário de um Brasil recém
independente, recém-formado, ele não era um, como não era um, era um estado que sempre estava anexado a Portugal, todas as suas forças institucionais eram portuguesas. Então o Brasil ainda não tinha um exército plenamente formado. Por isso, Dom Pedro I vê a necessidade de contratar mercenários estrangeiros. Ele recorre a outros países contratando equipes militares desses países. Oi, Alexander. Comecinho, bem resumido aí para quem entrou agora. Terminamos na independência do Brasil na aula passada. Com a independência do Brasil, inicia-se a formação do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro ainda era deficitário, não tinha ainda todas as suas instituições. E assim que foi declarada a sua independência, ele precisava de duas coisas: combater revoltosos internos que eram contra isso e ter o reconhecimento internacional que ele vai conseguir mais para frente de Portugal e da Inglaterra. E agora estamos falando das guerras internas que o Brasil teve para o reconhecimento da sua independência. Aí, com essas guerras, o Brasil precisava ter forças armadas, como não tinha, precisou contratar forças armadas estrangeiras. E ele recorreu a mercenários, principalmente ingleses. Os principais nomes, esse Labatut, eu nunca vi alguém pronunciando o nome dele, então não sei dizer, e o mais famoso, que é o Lord Cochrane. Ambos militares de ponta, eles eram, o Lord Cochrane, se não me engano, ele era da Marinha, da Inglaterra, o Labatut, ele chegou a batalhar em guerras napoleônicas, então eles eram extremamente versados na arte da guerra. E nós temos, começa a pipocar conflitos por toda a parte do Brasil. Como esses são os principais estados que tiveram conflitos, vou colocar depois um mapinha para vocês verem: Pará, Piauí, Maranhão, Bahia e na Cisplatina. A Cisplatina é hoje o Uruguai. Aquele território ele era anexado ao Brasil, ele era parte do Império Brasileiro. E os conflitos, eles foram razoáveis, bem de igual para igual com Portugal. Só que ainda com o Brasil com uma superioridade numérica. E eles se encerraram na Batalha do Pirajá, que foi ali próximo a Salvador, ali na Bahia, que os brasileiros estavam tomando um pau, eles estavam apanhando, e o major que estava responsável ali no momento da batalha, eles usavam corneteiros para poder passar as mensagens militares. Então, se eles queriam avançar, tocavam um tom na corneta, queriam recuar, tocavam outro tom. E assim ia a guerra. Eles estavam apanhando para os portugueses, o major diz para o corneteiro dar o toque de retirada. O corneteiro não sabe se errou ou se fez de propósito, ele tocou cavalaria, avançar e degolar os inimigos. O detalhe é que não tinha nenhum cavalo do lado brasileiro naquele momento da batalha. Os portugueses se assustaram com a mensagem e começaram a recuar. E no que começaram a recuar, os brasileiros aproveitaram e atacaram. E aí acabaram conseguindo vencer essa batalha e expulsar de vez os portugueses revoltosos. Aqui vocês podem ver na região norte, esses hominhos de verde são os brasileiros, os azuis, os portugueses. No norte, superioridade numérica absurda dos brasileiros, um pouquinho embaixo já vemos também um maior número. Lá embaixo, na Cisplatina, portugueses com maior numerosidade. Aqui no meio, vocês veem que estava bem equilibrado. E aqui embaixo, como referência, né, esse círculozinho é o Ipiranga, ali em São Paulo. Aqui do lado esquerdo, vocês veem o tamanho da frota brasileira, naval, contratada também pelos mercenários, né? E o tamanho da frota portuguesa. E depois desta batalha do Pirajá, em que passou esse momento conflituoso inicial de reconhecimento da independência brasileira, foi se acalmado os ânimos aqui dentro por um tempo.
Depois ainda vai ter outras guerras, outros conflitos. Mas no quesito reconhecimento de independência foi se acalmado. Dali para frente, repetindo, em 1824, se eu não me engano, os Estados Unidos, 24 ou 25, Estados Unidos reconhecem a nossa independência, logo em seguida Portugal, mediante indenização, e por aí vai. Só que, do mesmo jeito que o Brasil precisava se estruturar militarmente para ter o mínimo dos institutos de um Estado, como as Forças Armadas, ele precisava de uma Constituição. Isso vocês vão aprender, vocês já não estão aprendendo com os professores que lidam com política. A Constituição é a carta-mãe de uma nação. Ela, ali você coloca todos os seus objetivos com aquela nação, o que você vai fazer por ela, o que você acredita ser prudente ou não, mediante aquela cultura daquele povo. Então, na carta magna, oi, Eduardo, não, faz coisa de 5 minutos. Então, Eduardo, apenas para te situar, falei rapidinho da guerra, da independência no Brasil, que revoltosos portugueses foram contra o Dom Pedro I no momento da independência do Brasil, e o Brasil revida com a ajuda de militares estrangeiros. Depois, como está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado isso para vocês e a gente passa tudo certinho. Então, a Constituição, até o professor Rafael está aí, eles vão aprender isso hoje, ó. Então, nem vou me alongar muito. Basicamente, o que vocês precisam saber é a carta-mãe de uma nação. Dali é que vai destrinchar o que ela será no futuro. E para isso, você elabora uma Assembleia Constituinte, você reúne pessoas para escrever essa carta e debater o que vai colocar ou não vai colocar. É elaborada essa primeira Constituinte no Brasil. Só que o Dom Pedro I entra em conflito com essa Constituinte. Porque a Constituinte queria colocar um poder monárquico, parlamentarista, né? Eles querem que o Dom Pedro fique submetido à Constituição, não tenha os poderes absolutistas como era costume ali naquele momento. E nisso ele começa a entrar em inúmeros embates com a Constituinte, a ponto de, logo mais para frente, ele demitir o José Bonifácio, que é um cara que sempre estava ali do lado dele, por conta desses conflitos. José Bonifácio até vai para o exílio com os irmãos, inclusive um dos irmãos dele era um dos cabeças da Constituinte, mas essa Constituinte inicial chega a elaborar o primeiro projeto, que é chamado a Constituição da Mandioca. Mais cômico que isso não me pareça, foi a Constituição da Mandioca. O projeto da Mandioca, ele limitava bastante o imperador, ele fazia a monarquia constitucional, que chama, perdão, falei parlamentarista, vocês também vão aprender com o professor Rafael que tem diferença, mas uma monarquia constitucional. O Dom Pedro não aceita, e na madrugada, era, se não me engano, 1 da manhã, algo assim, Dom Pedro manda os seus militares apontar canhões para o prédio que está tendo a Assembleia Constituinte, eles estão lá trabalhando, e ele dissolve a Constituinte, ele aponta os canhões e fala, vocês vão sair por bem ou por mal. E isso é chamado de Noite da Agonia, em que o Dom Pedro ele não aceita esse projeto e ele resolve, na força, dissolver essa Constituinte. Sim, ó, o Miguel viu no filme Independência ou Morte, que eu recomendei na última aula, que ele mostra essa cena. Com a Noite da Agonia, dá um início de descontentamento com o imperador Dom Pedro, que isso já demonstrou um forte autoritarismo dele, e vocês vão ver que isso vai desencadear em outros conflitos logo menos. Logo em seguida que ele dissolve a Constituinte, ele faz a sua Constituição, a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil. Aqui a gente vai ver alguns tópicozinhos dela, que são perfeitos para vestibular,
que eles são muito bate-pronto. A Constituição de 1824, qual era a característica dela? Ela não foi uma Constituição democrática, ela não foi construída, ela foi outorgada. O que é ser outorgada? Ela foi imposta. É de cima para baixo. O imperador fez a Constituição e fez o povo engolir esta Constituição. O voto nessa Constituição era censitário, maiores de 21 anos, homens. Não era uma opção mulher votar nessa época. O voto censitário, pela regra que estava disposta nela, basicamente, elite ia conseguir votar. A população estava fora desse jogo. Temos a criação dos poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário que a gente conhece hoje. Só que nessa Constituição tínhamos um quarto poder. Vamos passar por eles. Poder executivo, quem era? O imperador e seus ministros. Ministros que ele mesmo escolhia, como por exemplo ele escolheu o José Bonifácio, né? Legislativo, os deputados e senadores. Os senadores eles eram vitalícios, os deputados eles eram eleitos. O judiciário, com os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça, que tinha na época, os juízes, desembargadores. E o poder moderador, que era o poder do imperador, que era um quarto poder que, na época, algumas nações acreditavam ser essencial para a manutenção e bem-estar dos outros. Ele seria como um garantidor da estabilidade dos outros três poderes. Estaria ali só para isso. Problema, o poder imperador ele dava poderes para o Dom Pedro escolher e dissolver ministros, escolher e demitir ministros, dissolver o legislativo a qualquer momento. Então ele podia tomar poder do legislativo quando ele quisesse e ele tinha poderes de nomeação de juízes e tribunais. Então, o poder moderador, ele influenciava em todos os outros poderes. Mesmo que não influenciasse, vamos pensar assim, ele já dava de igual por conseguir mandar com o executivo e o moderador. Mas na Carta Magna estava lá que ele tinha ainda influência sobre o legislativo e o judiciário. Então, na prática, apesar de ser uma monarquia constitucional, no dia a dia era uma monarquia absolutista. Outras questões que também eu já vi cair bastante em vestibular, essas duas. A questão do pradoado, que nomeações de bispos, cardeais, vindas do Papa, que o Papa nomeava essas pessoas, fala, o bispo tal vai ser o bispo na província de São Paulo, no Brasil, só seriam aceitas mediante a aprovação do Dom Pedro. E o Dom Pedro poderia intervir nessas questões. E até tá ali, toda e qualquer outra medida do Papa que fosse valer, no Brasil só valeria com a aprovação dele. Então, o Dom Pedro, com o padroado, poderia intervir na nomeação de bispos e cardeais, e de todas as outras e quaisquer decisões do Papa, ele tinha que passar com a aprovação do Dom Pedro, e essas aprovações das medidas papais é conhecido como beneplácito, o Vitor. Ou seja, os poderes não eram independentes. Acabavam não sendo, porque o Dom Pedro ele tinha como intervir nesses poderes. Muito fácil. O Dom Pedro também estabeleceu o catolicismo como religião oficial, mas permitindo a liberdade de religião, desde que não se fosse construído templos para grandes cultos. Se você tinha outra religião, se fazia um culto na sua casa, não tem problema. Você só não poderia construir, por exemplo, uma grande sinagoga ou coisas do tipo. E por outorgar uma Constituição, também não caiu muito bem. O pessoal já não gostou da Noite da Agonia, em que ele dissolveu a Constituinte, e ainda agora que ele botou uma de cima para baixo. Essa daqui é a capa da Constituição de 1824, e ela está exposta no arquivo, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional da Biblioteca Real, que está no Rio de Janeiro. Essa daqui é ela, a original. E, como eu falei, as guerras logo já começariam de novo após a Guerra da Independência. Dom Pedro, depois que bota de cima para baixo
uma constituição, ele gera uma insatisfação muito grande. As elites rurais e as classes médias de Pernambuco, que anos antes, em 1817, já tivemos ali a insurreição pernambucana, né? Ela se tem aquele descontentamento com isso, a situação era complicada, não, os impostos estavam muito altos, porque essa região ainda vivia uma pequena crise econômica por causa da produção de açúcar, e as elites rurais ali, a classe média, e nessa classe média a gente vai ter uma figura que todo mundo já ouviu o nome, que é o Frei Caneca, que era um frade, né, um frei. Eles lançam, eles têm esse descontentamento e eles lançam um movimento separatista do Brasil. Eles querem se instalar ali na região norte e nordeste do país, uma república federalista, como temos hoje, e eles chegam a elaborar bandeira também, vira um movimento muito forte, que o Dom Pedro resolve até que rapidamente. Pega, manda a marinha com o Lord Cochrane botar os navios e invadir Pernambuco. Ele basicamente sitia eles, deixa eles encurralados e consegue acabar rapidamente. Alguns dos revoltosos fogem, teve um que até fugiu para a Europa, mas o símbolo dessa guerra, da Confederação do Equador, foi o Frei Caneca. E no momento que capturam o Frei Caneca, ele manda enforcar o Frei Caneca. Só que ninguém quer, ninguém aceita fazer isso. Por ser uma figura religiosa, né? O Frei, então ele é fuzilado pelo exército do Dom Pedro. Teve até alguns outros que não tiveram coragem, né? E sendo fuzilado por canhões explodidos, basicamente. Mas aqui é uma representação da batalha com o Lord Cochrane. Aqui uma carta que ela era entregue, um manifesto que era entregue aos revoltosos da época, né? Vocês podem até ler ali no primeiro parágrafo, né? Esta ocasião, os pernambucanos hei de demonstrar que somos livres, somos fortes. Aqui aquele português estranho, né? Não consegui identificar, mas parece ser o melhor da pátria. Morrer pela pátria do que sofrer 1000 mortes, que ser escravo de despostas, meu Deus, de tiranos. Grace, não entendi o motivo dessa confederação do Equador. Vamos voltar. Aqui. O motivo, basicamente, foi a Noite da Agonia e a Constituição de 1824. O fato do Dom Pedro ser um cara que demonstrou esse autoritarismo, dissolvendo uma Assembleia Constituinte e impondo uma Constituição, trouxe um descontentamento muito grande para as elites, além do fato de eles estarem em uma situação ali complicada economicamente, e ele não abaixar impostos também para essas pessoas. Isso fez virar uma bomba ali. Porque eles acreditavam que sim, o poder deveria ser monarca constitucional, e não só isso, mas acreditavam que deveria sim o Brasil virar uma república federalista. No entanto, que eles lançam esse movimento separatista para impor essas crenças deles. Com isso, gera esse embate, e chama de Confederação do Equador, porque era a próxima linha do Equador. Dom Pedro I manda Lord Cochrane e os militares sitiar Pernambuco, ataca e ganha, e acaba executando os revoltosos, sendo o mais famoso deles o Frei Caneca. Aí aqui uma cena da batalha, né? Aqui uma carta que entrega aos manifestos, quem estava ali na revolta, né? Um pequeno manifesto. E aqui uma pintura, essa já é dos anos 30, representando o Frei Caneca, que a gente pode ver até ali no fundo um soldado, uma situação aparentemente triste, né, de ter que fuzilar alguém, um membro da igreja.
Isto foi em 1824, no ano da Constituição. No ano seguinte, até 1828, imagina, até 1828 temos a Guerra Cisplatina, ou seja, lá no Uruguai. O Uruguai fazia parte do Império Brasileiro e a guerra se deu por quê? Começou com os 33 orientais, que eram nativos da região, que se rebelaram contra o governo. E a Argentina, na época, era o Reino Unido do Rio da Prata, o nome, apoiou eles. Então teve-se início uma guerra contra o Brasil para que se separasse a região da Cisplatina do Brasil. A guerra é muito equilibrada. No entanto, que ela demora 3 anos e não dá em nada. Porque em solo, o exército brasileiro não era ainda suficiente, tomava um pau. Na parte da marinha, o Brasil ganhava porque contava com mercenários ingleses. Então ficou nesse pé de igualdade entre os cisplatinos e o Brasil. E isso só desgasta os países, o Brasil entra numa situação pior ainda mais para a imagem de Dom Pedro, porque as pessoas eram convocadas obrigatoriamente para essa guerra. Teve uma questão econômica, porque guerra basicamente só serve para gastar dinheiro e matar pessoas. Então temos o endividamento do Brasil. A Inglaterra é chamada, e ela que resolve a situação, fazendo um acordo de paz entre as nações. E com isso nós temos a criação do Uruguai. O Brasil não consegue manter a Cisplatina anexada a seu território. Aqui uma imagem dos 33 orientais. E durante esse período, além de ter toda essa situação de descontentamento com a Noite da Agonia, uma constituição imposta, a Confederação do Equador, em que o Dom Pedro vai e executa os revoltosos neles, Frei Caneca, um membro da Igreja Católica ali. Esta guerra cisplatina, com alistamento obrigatório, gastos extremos para uma guerra que não deu em nada, basicamente o Brasil só perdeu o território. Para ajudar no meio disso tudo, em 1826, temos duas perdas importantíssimas para a história do Brasil. Morre Dom João VI, pai do Dom Pedro, e a Imperatriz Leopoldina, sua esposa. Quando o Dom Pedro está para vir para a parte sul do Brasil para ir para a guerra, a Leopoldina já avisa ele, fala, né, que quando ele voltar, ela já não vai mais estar lá, porque ela já estava muito doente. Ela já estava tendo fortes cólicas, vomitando, sangrando, tendo alucinações. Sabemos de todas as questões que deixavam ela meio extremamente depressiva por conta da Marquesa de Santos, que durante esse período o Dom Pedro colocou a Marquesa de Santos como dama de... Como é que era o nome? Era dama de camarim. Se não era dama de camarim, era a pessoa responsável pelas vestes deles. Então, ou seja, era uma mulher que tinha acesso direto à casa do imperador, ao seu palácio. Ela morava ali na frente deles. Teve até uma situação ali que o Dom Pedro apareceu publicamente com as duas. E isso amargava a Leopoldina extremamente. Ela chega a mandar cartas para a irmã falando dessa situação vexatória que ela era obrigada a passar, que ela não concordava. Ela chegou a arrumar uma briga com o Dom Pedro. Os relatos dizem que foi uma gritaria barulheira, quebraria para tudo quanto é lá dentro do palácio. Mas Dom Pedro vai para resolver a questão da cisplatina e ela morre no ano seguinte, em 1826. Os generais mandam cartas para ele avisando da morte e ele amarga por anos a perda da Leopoldina. Ele tem cartas em 1831, muito mais para frente, 5, 6 anos depois, ele falando com saudade e dor a lembrança dela. E, por conta do Dom João VI, gera-se uma questão também. O herdeiro do trono português era ele.
Só que fica aquela questão, como que ele ia assumir o trono português sendo rei já do Brasil? Ele não poderia. E ele já sabia disso. Então, rapidamente, para também não deixar Portugal quebrar algum tipo de revolução, perder Portugal, ele coloca a sua filha, Maria da Glória, Dona Maria II, que é conhecida como a Rainha Carioca de Portugal, que ela era brasileira e ela assumiu o trono português. Foi a única rainha que isso aconteceu. Ela assume o trono português com 5 anos de idade e é colocado ali durante a sua como regência, né? O tio, o Dom Miguel, para assumir temporariamente. Só que mais para frente a gente vai ver o Dom Miguel dar um golpe e toma o trono da filha. Dom Miguel, para vocês situarem, era irmão do Dom Pedro I, tá? A Dona Maria era irmã do Dom Pedro II, na época, tudo criancinha. Inclusive, já vou deixar aqui, já estamos reta final de acertos, logo mais já vamos começar a soltar artes e afins. Temos uma grande estudiosa da Maria da Glória, a Maria II, e também da Amélia de Lutzenberg, que eu já vou falar aqui mais para baixo, foi a segunda esposa do Dom Pedro. Uma pesquisadora de anos dela, ela hoje mora em Portugal, e pesquisadora assim, vai em castelo na Alemanha, lê documento antigo em alemão para fazer esses livros. Expert no assunto, ela estava presente na nossa live que a gente fez aqui com o Paulo Resutti, que também é um expert no período imperial brasileiro, e ela topou fazer uma live aqui para o cursinho. Então a gente está acertando as datas por uma questão de fuso horário, como ela mora em Lisboa e a gente aqui, né? Mas a gente vai ter uma live para falar quem é que foi a Amélia e quem é que foi a Maria II, essa rainha carioca. Uma curiosidade também, na da Amélia, ela estava pessoalmente na hora da abertura do caixão dela aqui no Brasil, durante a exumação. Então a gente vai ter aí mais uma bela live logo, logo. A gente já vai começar a soltar isso para vocês. E para quem não conseguiu ver a live tá disponível do Paulo Risuti no Instagram do cursinho, tá? Bom, vamos lá. É deixada a Maria II como rainha de Portugal, uma rainha brasileira. Em 1829, o Dom Pedro ele casa com a Amélia de Lutzenberg. Nessa questão do casamento do Dom Pedro foi muito complicada, porque ficou uma situação vexatória internacionalmente a Marquesa de Santos. Ele assumir publicamente a sua amante, assumir filhos da amante, ficou uma situação horrível para ele, para a imagem dele. E quando morre a Leopoldina, por uma questão de Estado, ele precisa se casar com alguma outra rainha. E ele recebe 8 nãos de princesas da Europa, porque eles simplesmente não queriam, ninguém queria ter a imagem associada a ele. E a única que aceita é a Amélia. Por já ser uma casa que já não era assim tão nobre na época, né? Acaba ocorrendo esse casamento. E coitada da Amélia, ela veio para o Brasil, mas também logo já foi embora, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela ficou muito pouco tempo aqui, e poucos anos depois o Dom Pedro morre, ela passa o resto da sua vida em luto pelo Dom Pedro, vestindo sempre preto. A maioria das imagens que você vê dela, tirando as que ela é muito nova, ela tá sempre de preto. Casou-se muito nova, ela tinha 19 anos na época. E acabou sendo uma relação assim, puta, coitada dela, né? Apesar de ser uma mulher que foi muito gentil durante toda a sua vida. E até o Gustavo, casar com um talarico não é uma boa ideia. É, então, o pessoal não. Nenhuma corte europeia achava uma boa ideia ter o Dom Pedro II como membro, né? Ali. Outra coisa que também acabei de me lembrar, acabei esquecendo, a Maria II, a filha do Dom Pedro, a ideia inicial era fazer ela se casar com o tio, o Dom Miguel, para manter a linhagem entre a família. Então o tio ia casar com a sobrinha, apesar de uma diferença gigantesca de idade. E nisso aqui no Brasil, toda essa situação horrível para o Dom Pedro. Ele tem a imagem queimada lá fora, queimada aqui dentro, pela Noite da Agonia, Constituição, Confederação do Equador, Guerra Cisplatina, Marquesa de Santos.
O Brasil estava vivendo, sofrendo esse luto pela perda da Leopoldina, o povo amava ela, adorava ela. Aqui uma imagem da Maria II, a filha do Dom Pedro, irmã do Dom Pedro II. Aqui uma imagem da Amélia. O casamento na época era tudo feito por procuração. Ela se casou sem conhecer pessoalmente, né? Eles mandavam, eram como se fossem camafeus, né? Uns pingentes assim redondinhos com a imagem, alguns quadros, pinturas, né? E isso na época até causava um pouco de aflição neles, porque pô, você está mandando alguém te pintar, você já manda dar uma embelezada, né? Inclusive falam que até o Dom Pedro II quando ele vê a esposa dele pessoalmente, a primeira vez, ele chega a chorar. Mas não porque ela é bonita, de desespero mesmo, porque ele não achava que ia vir aquilo. Mas situações peculiares da época, né? E a Amélia, podem ver nessa imagem, ela já está de preto, né? Inclusive a pesquisadora Cláudia, que é a que eu falei agora há pouco, estudiosa, ela lançou um vídeo, uma live que ela fez com o Paulo Resulti, que esteve aqui conosco, falando especificamente sobre as joias da Imperatriz Leopoldina e da Imperatriz Amélia. Cita a joia da Marquesa de Santos, e a joia da Marquesa de Santos é uma das mais conhecidas, está exposta no Museu Imperial, que é uma joia com algumas pedras roxas, e no meio tem o rosto do Dom Pedro. Então, o Dom Pedro deu um colar gigantesco com a sua própria imagem para sua amante. A Lúcia, imagina se tivesse Instagram e página de fofoca na época. E nem precisava. O povo já estava tudo na boca do povo, literalmente. Todo mundo falava sobre essas questões. E até também, aí quem viu o filme de Independência ou Morte, até quando o Dom Pedro tá nessa situação, que ele não sabe o que fazer com a morte da Leopoldina, né? Porque parte dele queria colocar a Marquesa de Santos como imperatriz do Brasil. Só que isso era uma péssima ideia. Então, assim que ele se arruma com as cortes europeias, ele expulsa a Marquesa de Santos do Rio de Janeiro, daí ela vem morar aqui em São Paulo. O, a casa dela ainda existe, lá em São Paulo. E ela toca a vida aqui, e toca a vida aqui, aí eu vou relacionar com a história do Brasil, que eu vou falar alguns fatos mais para frente. Ela casa-se com um senhor chamado Brigadeiro Tobias, que era daqui da região. Ela casa-se com ele no Quinzinho de Barros. Ela assina ali os documentos, ali no zoológico, né? Que hoje é o zoológico. O Brigadeiro Tobias vai ser um cara que vai participar da revolta, da Revolução Liberal de 1842. E nessa aula que eu vou falar, se não, tudo der certo, vai ser já na próxima aula, eu vou explicar para vocês a Praça do Canhão daqui de Sorocaba, porque aqueles canhões estão ali daquele jeito. Aqui, então, vamos lá, Imperatriz Amélia. Imperatriz Amélia que está enterrada ali no Monumento à Independência, no Ipiranga, em São Paulo. Até tem uma questão que o Paulo Resulti se posiciona, eu até em parte concordo, que ela faleceu a filha dela que ela teve com o Dom Pedro, e o desejo dela foi que ela ficasse enterrada junto com a filha. E no momento, se eu não me engano, foi o Paulo Maluf que pediu a volta dos corpos, não sei o quê, eles separaram elas, deixaram a filha enterrada no Rio de Janeiro, e a Amélia foi aqui para a cripta. Aqui é a imagem do casamento deles aqui no Brasil. E aí entramos no para entender o que levou o Dom Pedro I a abdicar, a ele sair do Brasil, né? Temos toda essa questão da Noite da Agonia, a Constituição outorgada, as questões econômicas que pesaram muito com os gastos militares que ele teve nas guerras, na Confederação do Equador e principalmente na Guerra da Cisplatina, ali no Uruguai, e toda a situação de reconhecimento da independência, que foi a base de sangue,
teve que ser, começou a gerar como podemos falar, um desgaste da imagem do imperador aqui. Naquele momento, Dom João VI morrendo, não sabia-se o que ia acontecer, teve-se muito medo do Brasil voltar a ser um Reino Unido a Portugal, como era na época que o Dom João VI estava aqui. Ou seja, toda aquela luta, todo aquele sangue derramado ia acabar sendo em vão, o Brasil ia voltar a ser submisso, ia perder as suas estruturas próprias, né? E os brasileiros jamais queriam um negócio desse. E isso era interessante para quem? Para português. Tem o Brasil de novo sob sua asa. Temos aí com isso todos esses movimentos populares de insatisfação. A imprensa, na época, começa a atacar pesadamente Dom Pedro. E em 1830 a gente tem um fato que dali para frente começa o fim. Alguém está com o microfone aberto. Por favor, feche o microfone. Bom, nesse momento, o que acontece? Em 1830 a gente tem um assassinato do Líbero Badaró. O Líbero Badaró era um jornalista. Ele voltando para casa em São Paulo, quatro pessoas que eram favoráveis, apoiavam o imperador, encostam ele, iam falar sobre algum assunto político e ele estava com uma garrucha pequena, escondida, e eles dão um tiro nele e matam o jornalista. E isso foi visto como um grande ataque à imprensa, até muitos acreditavam, nunca chegou a ser comprovado, que o Dom Pedro mandou matar esse jornalista, mas não se sabe. E imagina, aí daí para frente piorou. Um pouco mais para frente a gente tem a Noite das Garrafadas, que foi uma briga gigantesca que teve entre portugueses que estavam ali bebendo, comemorando a figura do imperador Dom Pedro I. Os brasileiros veem aquilo e sai um quebra-pau gigantesco. E imagine, toda essa situação conflituosa, não tem como. Na madrugada de 7 de abril de 1831, Dom Pedro está sozinho ali no seu palácio, ele assina a abdicação do trono brasileiro, ele entrega para os seus ministros e fala: pois bem, fiz aqui o melhor para o Brasil, está aqui a minha abdicação, estou voltando para a Europa. Nessa abdicação, ele deixa como príncipe regente do Brasil seu filho Dom Pedro II, na época ele tinha 7 ou 9 anos, também era uma criança, e para tocar o Brasil, que também aí vai começar a próxima, vai ser a matéria da próxima aula, inicia os períodos de regência, a regência una, a regência trina, todas essas regências do Brasil até o golpe da maioridade, que o povo sai à rua clamando pela maioridade de Dom Pedro II para que ele assuma o Brasil como imperador. E daí até tem aquela frasezinha, né, clássica que eles gritavam lá: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, o Brasil dispensa a lei e viva a maioridade. Mas, tema da próxima aula, vamos entrar na figura do Dom Pedro II. E nessa madrugada, em que o Dom Pedro abdica do trono brasileiro em prol do seu filho, ele começa a arrumar suas coisas e zarpa de volta para a Europa. Ele fica num período de exílio ali pequeno, entre França e Reino Unido, ele fica entre esses dois países, né? Até que inicia a Guerra Miguelista contra o seu irmão, que toma o trono da sua filha, da Dona Maria II. E ele começa uma guerra contra seu próprio irmão, ela é conhecida como Guerra Miguelista, ou Guerra Civil Portuguesa. É um conflito bem difícil também de ser estudado, em Portugal, principalmente, que eles estudam mais esse conflito. Tem algumas questões, porque muitos acreditam que o Dom Miguel ele era o cara, assim, para estar no trono e não o Dom Pedro. Enfim, temos umas questões aí políticas, mas ele vai para batalhar contra o seu próprio irmão. Nessa batalha, ele reúne soldados e começa essa guerra contra o seu irmão e ele ganha essa guerra, né? Que ele coloca a sua filha ali. E temos, poucos anos depois do início da guerra, em 1834, Dom Pedro I morre em Portugal, vítima de tuberculose. Dom Pedro I já não tinha uma saúde muito das boas, ele tinha problemas renais desde criança, ele teve algumas quedas de cavalo, que ficou comprovado na exumação, que fraturaram costelas dele, e acredita-se que isso
piorou a capacidade pulmonar dele, o que não fez ele aguentar a tuberculose que ele teve. Ele morre no Palácio de Queluz, próximo a Lisboa. Durante a autópsia dele, percebe-se que ele teve quase 2 litros de líquido dentro dos pulmões e um infarto na área renal. Esse daqui é o Líbero Badaró. Inclusive, ele hoje é conhecido como um símbolo do jornalismo, né? E a rua que ele faleceu em São Paulo, em que ele morou, inclusive a rua que ele morou, morou outras personalidades, Oswaldo Cruz, enfim. Se não me engano, foi Oswaldo Cruz lá que morou, foi inúmeras personalidades do Brasil moraram ali, que é a rua Líbero Badaró, hoje em São Paulo. Esta rua, em São Paulo, foi onde ele faleceu e onde morou grandes personalidades do Brasil. Aqui é que não dá para ler, mesmo se tivesse com a resolução boa, ia ser difícil, por causa do tipo da escrita, né? É a carta de abdicação do Dom Pedro I. Este daqui é o Dom Miguel, irmão do Dom Pedro II, do Dom Pedro II, perdão, Dom Pedro I, irmão do Dom Pedro I, Dom Miguel, quem tomou o trono da Maria II, da sua própria sobrinha. Temos uma imagem dele porque ele viveu bastante, ele morreu em 1866, 67, então deu tempo dele conseguir pegar a invenção da fotografia e ser fotografado, né? E aqui uma gravura do Dom Pedro no seu leito de morte, no seu quarto, em Queluz. O Dom Pedro I, ele faleceu exatamente neste quarto. Este quarto também foi o mesmo em que ele nasceu. Ele nasceu e faleceu no mesmo quarto em Portugal. Isso tudo em 1834. Professor, quando Dom Pedro morre, ele deixa sua filha no trono. Ele deixa até antes. Quando o pai dele morre, o Dom João VI, em 1826, que ele morre em 34, né? Em 1826, ele já deixa sua filha, a Maria II, no trono de Portugal. E a ideia era ela casar-se com o tio, o Dom Miguel, que é aquele ali que estava ali, para manter a linhagem portuguesa. Quando ele morre, ele já tinha resolvido todas as situações, porque o Dom Miguel tentou tomar o trono, ele faz a guerra com o Dom Miguel e ganha, então ele garante o trono para a filha. Ele, nesse momento, já tinha abdicado o trono brasileiro em prol do seu filho, que era o Dom Pedro II. Então, nesse momento, ele só foi um garantidor de que os filhos assumiriam os tronos. Tá? Então, quando ele morre, a situação já estava tranquila de que a filha iria governar Portugal e o filho governaria o Brasil. Tá? Não sei se respondi aí. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Oh, imagina, Paulo. Pessoal, essa aula hoje ela foi um pouquinho mais tranquila até, né? Teve alguns grandes fatos, mas foram menores, para vocês entenderem o que levou o Dom Pedro II a sair daqui, o Dom Pedro II, perdão, levou o Dom Pedro I a sair aqui do Brasil, deixando o Dom Pedro II, colocando sua filha lá e entender um pouco mais quem que era essa figura extremamente peculiar da história do Brasil, Dom Pedro I. Pessoal, aula que vem, a gente vai partir. Voltamos para o Brasil, que nesse momento aqui a gente está terminando a história do Dom Pedro I, né, ele na Europa, com a morte dele. Voltaremos ao Brasil para começar a história do Dom Pedro II e seu conspiro de regência, o Miguel. Quando Dom Miguel aplica o golpe, não existe nenhuma revolta contra ele. A gente tem o início de literalmente uma guerra civil em Portugal, porque parte das pessoas apoiavam ele. Achavam que ele, sim, o Dom Miguel, era o legítimo herdeiro ao trono e não a Dona Maria. E daí tem outra parte que concordava com o Dom Pedro I. Fala, não, a Dona Maria é que é para ser a rainha. Então a gente tem racha essa situação ali em Portugal, né? Vamos lá, pessoal, perguntas?
E também por essa questão do Dom Miguel aí, com a Dona Maria, a gente vai conseguir ver bastante na live que a gente vai ter, né? Com a Cláudia. Que a Cláudia, imagina, anos e anos estudando. Tem até, se eu não me engano, não, é que ela, ela foi no programa do Jô Soares, mas se eu não me engano, no programa do Jô Soares ela falou sobre a Amélia, não sobre a Dona Maria. Que a Dona Maria, ela recentemente lançou um livro em Portugal pela Fundação Bragança, que são dos herdeiros da família real lá, né? Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, calma aí, vamos lá. No filme, quando Dom Pedro I vai para Portugal, ele deixa seu filho aos cuidados do Andrada, é verdade? Sim, o José Bonifácio ele volta para cá, né, do exílio que ele teve, e aí que daí para frente eles começam a montar as regências, né, que são quem vai cuidar efetivamente de tocar o Brasil politicamente, né? Enquanto isso, segue daí toda a educação deles aqui, né, do Dom Pedro II. Inclusive até tem uma carta do Dom Pedro II para Amélia ou Dom Pedro I, não me lembro. De quando eles voltam para Portugal e dá para ver que ele está aprendendo a escrever, tem alguns erros de português, ele risca o que ele erra. E infelizmente é uma das últimas cartas que ele mandou para o pai, que era uma carta muito fofa, falando o quanto sentia falta, né? Porque imagina, o Dom Pedro II ficou no Brasil órfão de mãe, porque a mãe era a Leopoldina, e poucos anos depois órfão de pai. Então ele viveu uma infância por ministros sendo mães dele, né? Assim, foi uma situação muito esquisita. E a última carta que ele manda pro pai, o pai não consegue ver porque ela chega justamente no dia que ele morre. E quem estudou bastante essas cartas, Paulo Risuti. Vou incansavelmente falar para vocês seguir no Instagram desse cara, porque é um poço de aula de inteligência e sabedoria que ele tem sobre esse período. Sim, assim, Tainá, é uma situação bem complicada. Imagina criança perder pais assim, né? E ele estava começando a se apegar com a Amélia, Dom Pedro II, né? A madrasta. Só que logo também já tem que ir embora. Igor, fala sobre os canhões. Tá, eu vou dar esse spoilerzinho, mas vou falar depois na aula de novo. Quando tem a Revolução Liberal em 1842, estoura dois polos do conflito, em Sorocaba e em Barbacena, em Minas Gerais. Em Sorocaba, o brigadeiro Tobias é que encabeça essa revolta contra o governo. O Brigadeiro Tobias, ele pega esses canhões que foram feitos a mando do Dom Pedro I, na época, aqui na Fazenda Ipanema. Ele pega esses canhões, aponta eles para o rio Sorocaba, porque ele acreditava que as tropas do Império iriam vir por via marítima. Só que o Duque de Caxias manda as tropas virem por terra, e ele é pego de surpresa. Então daí acaba-se a revolta, né? Brigadeiro talvez uma figura importantíssima também para a história do país, a gente não tem nem noção do quão é. Imagina, tem a casa dele ali no bairro Brigadeiro Tobias, a Praça do Canhão tá com os canhões do mesmo jeito que eles foram colocados por ele para a Revolução. E eles não foram tirados. Todo aquele terreno ali do centro, que vocês podem ver que não tem nenhum prédio ali, era propriedade dele, ele doa pro governo anos depois, com o único requisito de que aquele terreno teria que ser um espaço público para sempre. E virou a praça, que colocaram depois a praça com Praça do Canhão, e deixaram ali do jeito que aconteceu na Revolução. Mas aí depois eu vou falar melhor, mais sobre a história do Brigadeiro Tobias, né, certinho. E Sorocaba também é muito importante para a história do país. Temos muitas coisas aqui. Imagina, a amante do Dom Pedro chegou a morar aqui, a Marquesa, né? Infelizmente, a casa que ela morou não existe mais. Sim, Sorocaba tem muita história. E tu também é importante, né? Sim, e tu é importante principalmente pelo movimento republicano, quando o Brasil, quando tem esse o golpe da República, né?
em que os militares vão contra o Dom Pedro II para instituir a República no Brasil. Toda a articulação do movimento acontece em Itu. Além de Itu ser uma das maiores províncias da região aqui, junto com a província de Sorocaba, que era muito maior, né? Ela pegava Iperó, outras cidades da região. E, bom, pessoal, se tiverem mais dúvidas, pra, como a gente já pode ver também, né? Tá colocando ali Sorocaba histórica, né? Um sorocabano descobriu aonde Pedro Álvares Cabral estava enterrado, que ninguém sabia onde era, que era o Van Hagen, que eu falei na aula passada, né, que ele estava até sepultado ali na General Osório, que ele nasceu na Fazenda Ipanema e a casa dele existe lá, ele foi contratado a peso de ouro pelo Dom Pedro II para escrever a história do Brasil, e durante seus estudos acabou descobrindo isso, aonde que estava, ele redescobriu, vamos dizer, a carta de Pero Vaz e Caminha, que estava com o Cabral ali no momento do descobrimento, descobriu onde Cabral estava enterrado, porque Cabral estava esquecido pela história, ninguém sabia quem era este homem. Então, imagina, um sorocabano descobriu uma coisa dessas, né? Então, hoje, o fato de vocês sempre lembrarem, quando falam, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, é basicamente por causa desse cara, um sorocabano. E pouquíssima gente sabe disso. Mas, enfim, pessoal, se vocês não tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem, por favor, mandem aí, que agora acho que depois da minha aula vocês têm um tempinho aí de descanso, né, para as próximas aulas. Vou dar mais 2 minutinhos aí para quem tiver qualquer dúvida, pode mandar. Pô, pessoal, eu que agradeço pela presença de vocês. Obrigado, Giovana. E, pessoal, aquele esquema de sempre. Tendo dúvidas depois, estou ali nos grupos, Instagram, Facebook, onde vocês conseguirem me achar. Estou aberto para vocês aí tirar qualquer dúvida, tá? Não se preocupem. Ingrid, quais assuntos da próxima aula? A próxima aula a gente vai começar o período de regência do Dom Pedro II aqui, com a regência una, regência trina, né? Eu ainda vou calcular certinho, vai depender de quantas horas eu tiver para dar de aula, né? Aí vamos começar a falar de algumas revoltas, como a cabanagem, sabaiada, todo esse mundo de revolta que teve, né? E dependendo do quanto tiver, a gente consegue até encerrar o período do Império no Brasil, chegar até a República, falar até o golpe da republicano. Qual o seu Insta, professor? É @Pablo Carvajal, _. Vou colocar escrito aqui para vocês. Bom, pessoal, para quem quiser também tirar dúvida por lá, tá aí meu Instagram. Ô, Ana, fico feliz com isso. Minha ideia é justamente essa. Mostrar que história não é algo tão chato assim. As pessoas que às vezes não sabem contar ela do jeito certo, é só isso. Mas a história do Brasil também é fascinante e apaixonante. Ô, Eduardo, te espero lá. Ô, imagina.
E para quem gosta também, tô falando aí, talarico, desses conflitos, já vou dar também outro spoiler. Basicamente, o golpe da República se deu por duas coisas: insatisfação política e por causa de mulher. Gente, por causa de homem que não gostou dessas. É, não, é complicado. A gente vai falar disso depois. Era parecido. Ele. Porque na época, o cara que foi nomeado pelo Dom Pedro para assumir, o Dom Pedro II para assumir um cargo, o Deodoro da Fonseca não gostava dele já, e depois ele descobriu que esse cara ficou com uma mulher que ele gostava lá no sul do país. Aí acabou de vez. Aí ele falou: então dá esse golpe, vamos tirar, acabar com isso. Foi basicamente algo assim. Mas cena dos próximos capítulos. Bom, pessoal, eu já vou encerrando por aqui. Quem tiver agora mais dúvidas, me chama no Instagram, no WhatsApp. Enfim, já vou deixar vocês darem uma descansadinha aí já por começar as próximas aulas, tá bom? No mais, pessoal, agradeço novamente por estarem aqui sábado de manhã. Sei que é difícil, quarentena, mas vamos lá, foco na missão, tá? No que precisarem, estou à disposição. Até mais, pessoal.